Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Hoje eu estou com um veterano de podcast que já participou de alguns podcasts, também possui um podcast. Ele vem representando uma grande empresa chamada Rovitex e ele tem alguns anos de experiência dentro do grupo Rovitex. A gente vai falar hoje com Edmar Russi, o famoso Edinho. Legal. Obrigado aí pelo convite dele, de todo o pessoal. De fato, a gente já tem uns anos de estrada aí no podcast, mas sempre é muito bom falar, né? Passar conteúdo, principalmente da área têxtil. Essa área que é tão forte aqui na nossa região e que durante muito tempo não era falada, né? Não era explorada. Então, cada um ficava no seu mundinho. E é muito legal isso agora, de a gente poder trocar ideia, poder crescer juntos. Então, muito obrigado pelo convite. O propósito é esse, a gente muito crescer legal. Com as conversas. O teu podcast também é baseado nisso, crescer escutando os desafios de todo mundo aí, né? Então, hoje a gente vai escutar a tua história, né? Eu sempre falo, cara, assim, poxa, tem tanto exemplo legal em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas tem exemplo legal aqui também. Então, poxa, e é mais bacana ainda você poder ouvir a história de quem está do teu lado, que às vezes é uma história tão brilhante quanto o que você ouvia num podcast lá do Eixo Rio-São Paulo e você nem imaginava. Então, eu acho muito legal. E o mercado têxtil, né, é a nossa cachaçinha, então a gente vive isso o dia inteiro, então falar sobre isso sempre é um prazer. Não, que massa, cara. E é importante dizer que ele tem carinha de 28 anos, mas ele passou dos 40 já? Cara, não, pior que não. Não, tô com 34, 34? Cara. E também tem peguei muito sol, eu acho. Não, tá com carinha de 28 ainda. E já um cargo mega importante desse, né, cara? Uma responsa gigante. Então, parabéns pela conquista de chegar nesse cargo, né? Que eu sei que foi bem suado, tem uma longa trajetória por aí. E vamos contar ela um pouquinho, né? Vamos embora. Então, vamos lá. Quem é o Edmar Russi? Cara, o Edmar Russi é um cara de Blumenau, formado em administração. Lecionei até muitos anos administração na FURB, lecionei durante 7 anos, tenho mestrado em administração. Mas um cara que descobriu por acaso o mercado têxtil, porque a Rovitex, que tem sede em Luiz Alves, ela tinha um escritório em Blumenau, porque Luiz Alves não tinha nem telefone na época, né? Luiz Alves era ainda é uma cidade muito pequena. E imagina há 20 anos atrás, 25 anos atrás. E aí, com o escritório em Blumenau, eu acabei tendo meu primeiro emprego como office boy na Rovitex. Não sabia nem o que era a Rovitex, o que fazia. Eu ia para o escritório para ir lá pagar a conta, mas não tinha nenhum produto no escritório. E aí, depois eu fui galgando e crescendo dentro da empresa. Mas, basicamente, ainda me considero um jovem, mas que sempre tentou se aperfeiçoar. Muito jovem. Mas eu sempre tentei colher o melhor de cada pessoa, sabe, Delene? Então, assim, ao longo da trajetória, a gente vai tendo contato com muitas pessoas e você vai aprendendo, né? E aí, ao longo do tempo, eu sempre brinco, e a gente pode falar dele depois, eu tenho um cara aí que é um mentor, que é o seu Vitor Rambo, presidente da Rovitex, que sempre me ensinou muito. E eu fui me desenvolvendo ao longo dos anos, muito por conta própria, claro, mas muito aprendendo com ele. Então, desafiado até por ele, às vezes, né? Desafiado e aprendendo. Então, assim, eu diria para você que hoje a gente está longe de saber tudo, sempre, né? O aprendizado é constante. Mas hoje, cara, olhando para trás, já tem uma jornada bem legal mesmo aí, que por mais que a carinha é de jovem e tal, mas a gente já tem uma experiência bem legal e pode contribuir bastante aí para o nosso segmento. Com certeza, está contribuindo bastante. A gente vai chegar nessa parte, até a gente pode falar agora, mas tu contribuiu com bastante criações dentro da Rovitex, né? Em criações importantes que hoje representam uma parte boa de faturamento da empresa, por exemplo, o call center, que é um case de sucesso, o e-commerce. E onde tu busca todas essas ideias aí, cara? Cara, na verdade, todo empreendedor dessa época ali, igual do seu Vitor, eles são até meio parecidos, assim, eles são da época do comando e controle, de quase não confiar nas pessoas, de querer fazer tudo sozinho. Só que chega num ponto que não tem mais como fazer tudo sozinho, eles precisam de ajuda, né, para poder continuar crescendo. Todas as empresas aí da nossa região são quase da mesma balada de época, dos anos 80 ali. E aí, quando eu entrei na Rovitex, isso naturalmente já apareceu de cara, que o seu Vitor, ele tinha essa necessidade de alguém, ou várias pessoas, encararem os sonhos que ele tinha. Porque todo cara como esse é um empreendedor nato. Então, todo dia, ele acorda com uma ideia diferente. Algumas possíveis, algumas não possíveis. Mas sempre tem um problema do QT, que é quem vai tocar. Né? É um problema muito... Vou anotar essa, cara. Quem vai tocar. Esse, assim, é um problema bem... Toda ideia que vem,
ela precisa ser operacionalizada. O empreendedor, ele tem um insight, né? Ele pensa, ele vê, mas assim, ele não é o cara que vai executar, ele não tem tempo para isso, ele já tem um negócio, né? Pega o teu exemplo aqui, tu já tem vários negócios aqui dentro da tua empresa, então é difícil tu sair desse meio para tocar num novo negócio. Tu pode ter a ideia, mas é difícil tu operacionalizar. Sim. E eu percebi isso. E percebendo isso, assim, eu sempre fui uma pessoa solícita para encarar esses desafios. Nunca foi fácil, porque tudo foi um aprendizado do zero, né? Porque essa ideia ela vinha sem eu ter a experiência de já ter feito em algum lugar. Então, começou lá atrás. Vai muito de erro e acertos também, não? Muito, mas assim, vai muito de pesquisar e de contatos. Esse é o exemplo que eu ia usar. Lá atrás, eu era comprador na Rovitex. E aí, o seu Vitor teve a ideia de ter uma rede de lojas. Isso estou falando lá de 2009. Estou falando aí de 15 anos atrás. E ele teve uma ideia de ter uma rede porque... Primeiro que na época as empresas estavam indo ter loja, e o segundo que é um canal interessante para escoar saldo, era um canal interessante para marketing, se você bota uma loja no shopping, por exemplo. Várias outras empresas fizeram isso e tem sucesso até hoje. E aí eu recebi o convite. Olha, tu quer um desafio, tem aí um desafio. E eu não sabia nada de comercial, eu não sabia nada de loja. Sinceramente, eu não sabia nem dirigir direito dentro de Santa Catarina. E eu precisei fazer tudo, desde achar ponto comercial, negociar a obra, contratar funcionário, fazer mix de produto, entender disso. Então, foi um grande aprendizado já inicial, em pouco tempo de Rovitex que eu tinha, e super jovem, tinha 21 anos de idade, 20 anos de idade. E foi um aprendizado assim, de tentativa e erro, mas muito de pesquisa. Porque loja você consegue ir e ver, poxa, não, como é que funciona uma loja de sucesso? Aonde é que tem fluxo? Quantas pessoas passam naquela rua? Qual é o tamanho ideal? Você vai aprendendo. E não precisa perguntar quase nada para ninguém, você consegue observar. Sim. Então, ali eu fui pegando esse gosto por empreender em novos negócios. Porque dentro da Rovitex ninguém conhecia nada de loja. Então, a informação que eu trazia era uma verdade, nem sempre absoluta, porque era uma visão, mas ninguém dentro da Rovitex saberia explicar diferente. Porque não tinha experiência anterior dentro da empresa. A empresa sempre foi uma indústria. E aí eu fui pegando esse gosto pela novidade. E a missão era abrir quantas lojas nessa época? Nós chegamos a abrir 12 lojas na época. Uma paulada? Abrimos em 1 ano e meio. 12 lojas. Meu Deus, cara. Então tu correu pra caramba, né? E tudo aqui em Santa Catarina? Tudo em Santa Catarina. Teve uma em Curitiba, só, o resto tudo em Santa Catarina. Então teve 2 em Joinville, 2 em Blumenau, Brusque, Chapecó, Lages, Itajaí, Florianópolis, enfim. Legal. E aí... só que, cara, isso satura. É uma coisa bem... Sim. Assim, e aí depois eu acabei encarando um outro projeto dentro da Rovitex, e aí a pessoa que veio no meu lugar acabou descontinuando até o projeto na época. Hoje nós temos 11 lojas de novo, com uma outra pegada, mas na época, assim, foi um aprendizado gigantesco. Era uma empresa dentro da empresa. Sim. E aí eu fiquei com essa lição. Eu pensei assim, poxa, a Rovitex, e como toda empresa têxtil, né, ela é formada por venda por meio de representante. Ela nasceu dessa forma. Só que existem formas de você aumentar esse faturamento diversificando. Por quê? O representante nunca vai morrer, sempre vai existir, aquele canal é forte, é o mais sólido da empresa, é o mais histórico. Mas você diversificar, no momento de pandemia, por exemplo, foi muito importante. E a gente vai chegar lá depois, mas é muito importante você não botar todos os ovos na mesma cesta. E essa diversificação, ela traz essa segurança. E às vezes traz até mais margem e por aí vai. Então, eu comecei a ficar com esse olhar. Esse da loja foi um grande aprendizado. E aí, sempre acompanhando muito o que acontece, principalmente lá fora, a gente foi percebendo os movimentos futuros que foram acontecendo de call center. Call center, quando a gente botou, ninguém tinha na indústria têxtil. Isso bem antes da pandemia, né? Call center nós botamos em 2013. Porque a fama do call center foi pós-pandemia. Não, né? 2013 nós botamos. Na época, quem tinha call center era cama, mesa e banho. A Teca já tinha call center, por exemplo. Porque é mais fácil. Né? É um produto com maior recorrência. A toalha branca sempre. Né? Não tem muito tamanho, é mais fácil você vender pelo telefone. E aí a gente se inspirou, na época até foi na Teca, que tinha uma operação de call center. E aí a gente começou com 3 pessoas, foi aprendendo. Hoje nós temos 150 pessoas vendendo pelo telefone. Meu Deus do céu, cara, é uma operação grande demais. Nós temos 3 filiais de call center. Tem empresa que produz que não tem isso de funcionário, cara? Vocês têm hoje só é um para vender. faturamento bem representativo e a gente estendeu para os outros negócios do grupo. Então a gente vende por telefone fio, a gente vende malha, a gente vende tecido, além da própria confecção que
que era o carro-chefe que começou. A minha experiência é bem grande nessa questão de vender por telefone, né? Que nossos negócios são basicamente isso. E eu sei o desafio que é, primeiramente, vender por telefone. Segundo, ter uma equipe tão grande para vender por telefone. Porque tu tem que ter um baita de um treinamento com essa galera, né? Eles têm que ter uma segurança muito grande. E uma rotatividade muito alta. Porque, assim, vamos lá, a gente está dentro de um local, de uma cidade como Luiz Alves, onde já tem uma mão de obra escassa para a produção. E aí você contratar para trabalhar 4 horas, que é o que um call center rende bem mesmo. A lei permite até 6, mas 6 horas, no nosso caso, não funcionou. Então a gente trabalha 4 horas de call center mesmo, de ligação mesmo, full time, discador rodando. Acaba que fica um salário mais baixo. E aí a pessoa ela quer trabalhar 8 horas e ela tem que sair do call center. Então a rotatividade é muito grande. Isso dificulta ainda mais o treinamento. Você tem uma pessoa que ela vende bem, ela acaba se destacando, ela acaba sendo promovida para alguma área mais rápido ainda. Então, é um desafio constante, mas até hoje dá muito certo, uma operação rentável e que ajuda a Rovtex a contribuir no faturamento. Na sequência, a gente começou a olhar para e-commerce, mas não o e-commerce de B2C. O B2C a gente entrou depois, mas o de B2B. E ninguém tinha na indústria têxtil. Quem tinha B2B era muito famoso em vendas de recorrência, tipo posto de combustível. Então, a Shell tinha B2B para os postos ir lá e comprar quanto ele quer de gasolina no dia seguinte. Mas não na roupa. Então, hoje em dia todo mundo tem, hoje em dia está difundido. Até existe uma empresa aqui de Jaraguá que vende um software bem legal aí e que todo mundo pegou deles. Mas na época a gente criou do zero. A gente fez a plataforma, a gente criou tudo. Pô, indica para nós essa ferramenta aí. Depois tu indica aí. Eu falo. E aí, cara, a gente criou do zero. E rapidamente a gente já estava na casa de 1 milhão de faturamento. Então, poxa, e nunca se imaginou o cliente comprar para revender pela internet, sem tocar no produto, sem ver o mostruário, sem ter ninguém argumentando. E, cara, assim, deu muito certo. E aí, cada vez mais a gente foi criando esse corpo de, poxa, diversificação de negócios. Então, esses aprendizados, sabe, Deler, assim, eles trouxeram muita experiência de outra visão, porque uma indústria, geralmente, ela tá acostumada com uma visão um pouco míope de, né, entregar até o ponto do representante ir para frente, não ter esse contato com o cliente. E aí a gente começou a se obrigar. Então, a gente conseguiu melhorar muita coisa com isso. Melhorar pós-venda, melhorar até saber nível de assertividade de produto. Então, cara, são benefícios gigantescos. Sabe a coisa que eu acho mais legal? É que tem um negócio chamado descarte. Quando o cliente liga ou tu fez uma tentativa de venda e acabou não gerando venda. Daí tu tem que descartar aquela operação de venda ali por algum motivo. Eu acho legal saber o motivo que o cara não comprou. Perfeito. Muito legal. Então, que nem aqui na empresa a gente tem vários tipos de descartes. Por exemplo, o cara entrou aqui e não comprou porque a gente não tem um produto. A gente tem que descartar ele por esse motivo, né? A gente busca o produto, daqui a pouco tem 100 pessoas querendo aquele produto, a gente busca o produto. Então é importante saber até o porquê que não compra. Perfeito. Não é só se preocupar com quem está comprando, quem são a base de clientes, mas quem tenta comprar também, né? Perfeito. E aí, cara, quando tu começa a entrar nesse universo da tecnologia, então, desde 2016, eu participo de todos os e-commerces Brasil que tem, por exemplo, tanto em São Paulo como em Santa Catarina, porque tu pega muito site. Hoje, depois da pandemia, é famoso falar de e-commerce, todo mundo fala, mas em 2016 não era assim, em 2017 não era assim. Não tinha tanto material também, né? Ainda mais as indústrias. Então, eu vi cases, por exemplo, da Consul, da Brastemp, assim, que não é do nosso segmento, mas que tu pode adaptar. Cara, é parecido, sabe? Então, tu vai captando ideias e dentro de uma plataforma como um e-commerce da vida, tu consegue fazer alguns testes e você valida. Então, eu lembro de uma situação muito engraçada que eu vi o presidente da Electrolux falando, numa palestra de um e-commerce Brasil, ele falando, cara, a gente melhorou nosso pós-venda quando a gente botou um e-mail lá no site da Electrolux, presidente@electrolux.com.br. Porque daí o pessoal podia reclamar, já quem reclamou na ouvidoria, ligou no 0800 e não era atendido, o cara podia mandar um e-mail pro presidente, que não era ele que ia receber, era alguém que ele preparou, óbvio, né? Mas, cara, pelo menos a pessoa tinha a impressão que ia chegar nele. E aí era ouvida. Cara, aquilo mudou o pós-venda, assim, de geladeira que chegava amassada, de geladeira que não era trocada, umas coisas bobas, mas que não chegava neles. E a gente, por exemplo, captou essa ideia e fez a mesma coisa, botou lá no site, diretoria@Rovtex, que não ia pra diretoria na época, caía pra mim, que eu era gerente. Mas, cara, pelo menos eu queria saber o que o cliente estava sofrendo, antes dele deixar de comprar da gente. Cara, antes de chegar num nível de chateação, que ele, não quero mais saber dessa marca. Antes dele ir pro Reclame Aqui, né? Entendeu? Então, cara, tem muita ideia legal assim, e aí você vai aprendendo muito com os outros segmentos. E a gente sempre foi tentando fazer um pouquinho disso.
Porra, que da hora, cara. E eu vejo a Rovitex bem parruda em todos os quesitos, né, cara? Ela é parruda no comercial, no produto, na estrutura, né? Que vocês têm um parque fabril gigantesco, Gigante, né? cara. E aquele espaço novo lá da Navegantes também que ficou legal. Eu fiz uma foto naquela expedição lá, cara. Muito grande, cara. legal. É legal, é assustadoramente grande, cara. Então, E aí a gente tem mais um galpão atrás agora que a gente fez depois, e agora a gente vai construir mais um no meio. sim. É. E como é que tá o momento atual de vocês de mercado? Assim? Cara, Estão o mirando para onde, vamos supor? Assim, depois da pandemia, dificuldade de todo mundo, né? Então, no modo geral, as vendas não estão do jeito que a gente imaginava, mas a gente sempre acredita muito que na hora que o mercado vira a favor, quem está mais preparado sai mais forte, né? Então, a gente nunca deixou de investir. O grupo, enquanto grupo, nos últimos anos, ele investiu muito, cara. A gente criou uma empresa no Mato Grosso chamada Incofibras, que foi um investimento milionário, uma fiação, que hoje produz quase que a capacidade que a Incofios ali em Indaial já produzia. Então, assim, a gente praticamente dobrou a nossa capacidade de fios, por exemplo. O nosso plano atual é aumentar nossa participação no Paraguai. Nós temos duas empresas no Paraguai. Na questão de venda ou de produção? Produção. Hoje a gente tem cerca de 600 funcionários no Paraguai. Bastante, né? E uma empresa chamada Iguaçu, que faz parte do nosso grupo. Ela produz tecido plano, praticamente peças de tecido plano. Bastante gente foi pra lá, né? Foi, mas muitos saíram fora. Jeans foi pra lá, a equipe. Jeans sim, mas muitos que foram já pularam fora. Alguns concorrentes nossos que foram até antes da gente. E foi um projeto que eu fiz também. Eu fui lá pro Paraguai em 2014, sem nunca nem ter saído do Brasil, para procurar terreno para a gente montar uma indústria. E na época a gente decidiu recuar naquela crise da Dilma, sai a Dilma, aquela coisa. A gente pensou, poxa, nós vamos fazer um investimento aqui milionário, daqui a pouco muda uma maquila, muda a lei e a gente fica com o elefante branco. Uhum. Aí a gente segurou um pouquinho e em 2017 a gente começou como aluguel. Estamos lá até hoje como aluguel, com uma planta. Depois compramos uma outra operação de uma outra empresa daqui da região. Temos 2 plantas. E agora a gente iniciou nesse mês a nossa sede própria. A obra da sede própria. Um terreno bem grande, de 400 mil metros quadrados. E que operação vai ter lá de Cara, fábrica? inicialmente é costura, que é o que a gente já tem. Mas a intenção é ter uma Rovitex do Luiz Alves lá. Então, malharia, tinturaria. Então, são 3 etapas de projeto. Primeira etapa, costura. Segunda, costura e malharia. Terceira etapa, costura, malharia e tinturaria. Para a gente trabalhar assim, muito forte mesmo. O Paraguai é um país muito legal. É um país que tem muita vontade de trabalhar. Tem muita mão de obra que gosta de trabalhar. Só que precisa de treinamento, precisa de apoio. E, por outro lado, cara, está aqui perto. E existe um benefício muito grande do Mercosul. Então, muita empresa que já visualizou isso está trabalhando lá fortemente. E a gente pretende ser uma delas. Existe outro case aqui da região, que é o Grupo Lunelli, está lá também muito forte. Uhum. Inclusive, a gente é vizinho, né, no nosso novo terreno, é o terreno do lado deles, por coincidência. E, cara, é um caminho assim, muito interessante para você ganhar uma competitividade que lá atrás se fazia na China. Né? Lá atrás, a China era essa competitividade, porque hoje é difícil você fazer um casaco de pelo no Brasil. Sim. Fazer uma jaqueta de PU no Brasil. Agora, no Paraguai é possível. Cara, eu tava lá no showroom da Rovitex, fazendo uma negociação, aí entrou o seu Vitor. E daí no showroom, a mesa é gigante, né? Lá na outra ponta da mesa eles estavam negociando, o seu Vitor estava com uma carga prontinha para embarcar da China para o Brasil, de uma jaqueta. E aí tinha um cara lá, falou assim, seu Vitor, eu trouxe uma jaqueta aqui, fui para a China e tal. Ele falou, pô, a tua jaqueta tá muito mais barata, cara. Me vê, sei lá, quantos containers. Mas foi assim, em 2 minutos ele negociou, acho que, sei lá, uns 5 containers de jaqueta, cara. O seu Vitor, cara... Muito prático. O grande pecado é que ele não gosta de aparecer em público. Uhum. Porque o homem é um fenômeno. Assim, ele tem uma visão de empreendedor, um raciocínio lógico para negócio fantástico. Ele é prático, rápido, demais. objetivo, né? Às vezes até demais. Uhum. Né? Às vezes a gente até troca o pé pelas mãos por não pensar com muita calma. Mas, por outro lado, ele não perde a oportunidade. Mas isso eu acho que está no DNA de todo mundo, assim. Ele é acelerado, cara. Acelerado. Né? Eu até falei antes da gente começar a gravar, eu assisti um filme, O Fome de Poder, lá, Sim. né? Eu achei aquele cara muito parecido, a fisionomia dele com o seu Vitor, cara. Eu tenho muita curiosidade para conhecer ele a fundo, assim, né? A gente já se esbarrou algumas vezes em negociações, mas, assim, de fato, sabe, eu queria tomar uma cerveja com ele, cara, e falar assim, e aí, cara, tu consegue dormir? Eu ia perguntar para ele, a primeira coisa que eu ia perguntar. É fantástico, assim, ele tem o ócio criativo dele de manhã, ele caminha todo dia de manhã, em Balneário Camboriú, na orla, e ali ele surge a ideia. Ali
Já bate a ideia, ele já liga. Antes de chegar na fábrica, ele já liga. Quando ele chegar, a gente já está discutindo o assunto. Às vezes, no final do dia, a gente já está fazendo um investimento de uma nova máquina, de um novo negócio. É muito rápido. É muito rápido, às vezes até demais, porque daí você acaba não mensurando todos os riscos. Mas, por outro lado, o que falar de tanto acerto, né? Desse império que foi construído. A história do seu Vitor é muito bonita. Ele, com 14, 15 anos de idade, dormia na rua. Convence ele pra vir aqui, cara. Vamos fazer, cara. Vamos tentar. Daí tu me ajuda. Ele não foi nem no meu, mas vamos tentar. Não, vamos lá. O nosso é do texto, cara. Fala, pensa com carinho. Mas o homem é um fenômeno, assim. Ele construiu toda essa história. Até hoje ele tá lá presente, mais afastado, mas presente. E, cara, assim, uma meia hora com ele vale algumas horas de aula fora aí, porque é fenômeno. A linha de raciocínio e, principalmente, a visão de oportunidade. A visão de negócio, tanto para comprar como para vender, para os dois lados, não é só para um lado. Ele brinca que ele gosta de comprar. Vender ele não sabe, porque ele acaba fazendo a venda errada. Eu acho que ele é bom nos dois, cara. Mas eu já vi ele fazendo os dois. Inclusive, era uma pergunta que acabei deixando passar lá atrás, né? Tu trabalhou em compras. Sim. E depois tu trabalhou em vendas. Sim. O que tu gosta mais? Ou qual que tu acha que é melhor? É uma pergunta difícil de responder. Eu também tenho dificuldade de responder isso. Assim, a minha essência é de compras. Porque foi meu primeiro emprego, né? Eu comecei praticamente no compras, eu comecei como office boy na Rovitex, depois na sequência eu já virei comprador, então eu tinha 17 anos de idade e eu já era comprador na Rovitex, então foi minha base, digamos assim, e ali eu aprendi muito, porque muito do ganho está na compra, não está na venda, tá? De você conseguir comprar bem e etc. E a Rovitex, ela tem um perfil de comprar muito bem, a gente sempre comprou tudo à vista, a gente nunca comprou a prazo nada. Então, você consegue o melhor preço mesmo, e isso faz muita diferença no teu custo. Então, eu aprendi muito no compras. Porém, eu digo que a vendas é uma cachaçinha. Quando eu experimentei a primeira vez, é um vício. E por que é um vício dele? E assim, meu pai é representante comercial há mais de 50 anos. E, cara, ele sempre queria que eu trabalhasse com ele na venda. E eu sempre falei, não é meu perfil, não é. Só que, por que eu descobri que é um vício? Na compra, eu posso comprar esse Red Bull. Eu não vou conseguir ele de graça, eu vou comprar um dele. Na venda, não. Na venda, o meu estoque é o meu limite. Se eu tiver uma carreta de Red Bull, eu posso vender uma carreta. Se eu tiver duas, eu posso vender duas. Não tem limite. Então, isso foi a mosquinha que me picou. Eu vi que, cara, vendas, o limite sou eu. Minha vontade, a forma de eu querer fazer, do meu time, enfim, né? Mas eu não tenho um teto. O céu é o limite. E ainda mais numa empresa como a Rovitex, óbvio, que tem um estoque gigantesco, verticalizado. Então, cara, a partir do momento que eu bebi daquela cachaçinha, aí eu não quis mais sair. Então, eu fiquei até assumir como diretor-geral, tocando negócios na parte comercial, principalmente do Grupo Rovitex. Então, eu diria para ti que seria meio a meio, mas muito porque esse desafio é constante no comercial. Mas a essência lá atrás, compras, é muito bom. E hoje, assim, eu vivo os dois mundos. Na função que eu participo muito dos dois mundos, então eu estou no cenário ideal. Eu diria que hoje eu estou satisfeito sendo meio a meio. Não, que legal, cara. Eu já vivi o contrário. Eu comecei em vendas e hoje eu estou mais compras do que vendas. Acabo participando de negociação também, mas é mais compras. Não, mas é gostoso comprar. É legal. Mas eu acho que as duas técnicas que a gente aprende, tanto para compras... Funciona. Ter essa tua base de comprador te dá empatia na hora de vender também. De falar assim, como que esse cara que está vindo aqui comprar, Perfeito. O que ele está buscando? Eu vou dar essa felicidade dele levar o que está buscando, né? Eu vou deixar ele chegar lá. Porque o comprador, na verdade, ele quer chegar no objetivo dele, que é que ele já saiu de casa com aquele objetivo. Perfeito. Então, tu ter essas duas visões e bem facilita, bacana. Assim, por exemplo, quando eu estava no e-commerce, ali nos canais digitais da Rovitex, no inverno de 2022, faltou inverno. Não tinha ninguém mais tinha peça de inverno para vender. E a gente já tinha vendido nossa produção inteira. E a gente tinha 11 lojas para abastecer para vender inverno, o e-commerce, os marketplaces, que a gente vende super bem. Cara, o que nós vamos fazer agora? Não temos inverno. Eu comecei a ligar para os freelancers e comprar dos caras. Então, assim, só que não é comprar por comprar. Eu já sabia o preço que eu podia vender. Então, cara, a gente comprou muito jaqueta, calça de moletom, coisas que a gente produz, mas que a gente não tinha mais. Então, essa visão de compras, ela facilitou muito nesse momento, mesmo que eu era focado em vendas. Mas para eu poder vender, eu precisava ter produto, e para ter produto, eu precisava comprar. Então, cara, eu lembro que eu fui pro Brás, até pro Brás eu fui. Eu voltei com 300 mil reais de mercadoria. E, cara, a gente vendeu tudo em um mês. Assim, tava naquele momento que o que botasse de inverno vendia. Então, essa pegada da compra, se eu tivesse comprado errado, também não venderia, não adianta estar metendo preço caro. Então, já facilitou muito minha vida e eu acho que são coisas interligadas mesmo. Então,
Eu diria para ti que seria meia-meia. Que legal, né? Eu adoro as duas, cara. Não sei, eu também tenho dificuldade de dizer qual que eu gosto mais, né? Mas tu vou pegar um gancho de uma coisa que você me falou aqui para te perguntar. Cara, eu queria saber o seguinte, como que tá a tua representatividade hoje na questão de venda B2C, B2B, o que é vendido por representante, o que tu vende lá no teu call center? Legal. E depois a gente vai avançar para uma outra pergunta que eu vou deixar aqui registradinho. Legal. Hoje, assim, ainda, e vai ser durante muitos anos, talvez para sempre, a maior venda é via representante, né? É o carro-chefe. Hoje a gente tem 230 representantes na confecção, mais 60 na malha de tecido. Então, a venda grande é nisso. Eu diria que 80% da nossa venda é dessa forma ainda. E aí os outros 20% se divide entre canais digitais e call center. Mas é muito importante, né? Porque quando você pega uma pandemia da vida, a gente já estava preparado. Então, durante meses, a gente só vendia por telefone e pela internet. E porque o representante não podia sair, né? O representante estava trancado, o comércio estava fechado. Só que tinha loja que estava comprando, tinha lugar que estava aberto. E próprio consumidor final na época. Então, a gente está preparado no momento da pandemia, acabou ajudando a empresa a ter um tipo de faturamento. Porque, via de regra, a maioria das empresas não teve nada de faturamento durante alguns meses. Mas ainda na casa de 80% é a venda via representante. Cara, bastante coisa, né? O bom e velho representante. Não, E assim, é cada vez mais difícil, né, Dele? Porque antigamente passava de pai para filho. Hoje em dia já não está mais passando. E o custo rua está muito caro, gasolina, hospedagem, está muito caro. Então, é um desafio, mas esse profissional é um profissional que ele bem preparado, e cada vez mais é o preparado que está ficando no mercado, ele ganha dinheiro. Então, ele é um cara, de fato, que ele faz a diferença na venda se ele for um representante propriamente dito, na essência da palavra. Não um tirador de pedido. O tirador de pedido cada vez mais está fardado a morrer. Agora, o representante mesmo, aquele cara que vai, que ajuda o lojista, que vende um serviço. Teve um cara que me falou, isso é verdade, um cara falou assim, Edmar, no têxtil, o cliente está acostumado com o nível de serviço ruim, do modo geral. Então, o profissional que se destaca um pouquinho, faz um nível um pouquinho melhor, vai um pouquinho além, ele vai ter sucesso. Porque a média, ela de fato é uma média medíocre. Assim, ela fácil de se destacar nesse mundo. E aí o representante que faz isso, cara, ele se destaca. Então, esse cara, ele é um artigo raro no mercado, mas ele ainda tem. É uma briga, né? Cada empresa tem o seu top aí de representante. São poucos perto do potencial que tem o Brasil. A gente sempre costuma brincar que o Brasil está vermelho, porque o Brasil tem tanta região boa para atacar e falta braços de representante local, e aí que não usa tudo que poderia do potencial da região. Mas ainda assim, a venda por representante é... Eu até convido o pessoal de casa a voltar uns episódios atrás. A gente conversou com o Evandro, que é representante de um concorrente de vocês, que é a Ering, né? Mas ele fala muito sobre... Evandro Dickman? Ele te segue lá ouvindo. Meu parceiro. Gente boa demais. Vizinho de porta desde a infância. Claro, é verdade. No dia do podcast ele comentou, é verdade. E daí, assim, o cara é uma lenda, bicho. Sim. E ele vai muito nessa linha fala muito sobre ser um curador da loja, Perfeito. Né? Então, volta uns episódios aí, galera, que vocês vão ver o que é ser um representante mesmo. Fala assim, não, eu vou entrar nessa profissão de representante. Por onde eu começo? Escuta lá o Evandro, como que ele faz. E o Evandro vem de berço. O pai dele era representante da Bung e da Elma Chips. Então, ou seja, segmentos diferentes, alimentício, mas também aprendeu em casa aí como fazer um nível de serviço que fizesse a diferença. Não, exatamente, cara. E o momento de vocês no B2C? Cara, a gente está no momento de... O B2C ele é uma polêmica para todas as empresas. Ele é um conflito de canal constante. Porque o cliente ele não entende, por mais que a coleção é do ano passado. Mas o têxtil, no nosso caso, né, de malharia, ele é muito parecido. A peça do ano passado é uma blusa com estampa, esse ano também é uma blusa com estampa. Tem pouca moda. E aí ele acaba comparando. Então, acaba criando um conflito de canal meio que constante. Pensando nisso, a gente começou a abrir um leque. Então, hoje a gente tem um marketplace, na verdade. Então, a gente vende mercadoria nossa, dos concorrentes e de outros segmentos. Então, basicamente, a gente vende cama, mesa e banho para consumidor final, a gente vende calçado, a gente vende meia, cueca, enfim. Por quê? Porque o ativo mais importante é o cliente. E a gente já tinha esse cliente. Então, como a gente não pode gerar um conflito de canal, porque o lojista vai deixar de comprar da gente, a gente foi achando alternativas e hoje já é um caminho bem interessante. Então, hoje, nós, por mais que o site se chama rovitex.com.br, se você entrar lá, você encontra Altenburg, encontra Camesa, encontra Beira Rio, enfim. Então, ele virou um marketplace e agora a gente está cada vez fomentando mais isso
e já virou uma spin-off, já está virando um negócio do grupo, que é um negócio de e-commerce. Assim como a gente tem fiação... Vocês não param, cara. Vocês não param. Era essa a pergunta que eu ia fazer para você, o B2C, né? Porque, vamos falar de Rovitex. Tem construtora, que é um ramo separado, tem, querendo ou não, um negócio de tecnologia, que isso tudo envolve tecnologia, é um outro time, é um outro expertise por trás. Aí tem a parte de parque fabril, aí tem negócios fora do país, aí tem importação. Haja coisa, cara. É grande, cara. É galera para cuidar disso. Hoje nós temos... a Rovitex é a empresa-mãe do grupo, então ela começou como confecção em 86. Depois, em 91, começamos a produzir malha. E, na sequência, a gente já começou a comercializar essa malha, o excedente, né, do que produzia. Então, começamos a vender malha também, além da confecção. Depois, em 2001, a gente começou a vender fio. Em 96, a gente começou a produzir fio. Em 2001, começou a vender com a Incofios. E aí, em 2006, cara, de tanto fazer obra e tal, um dia caminhando na Avenida Atlântica, lá em Balneário, o seu Vitor pensou, poxa, e se eu tivesse uma construtora? E aí surgiu a RV Empreendimentos, hoje é uma das maiores de Balneário já, tá aí top 5 em Balneário, e é uma construtora já bem grande. Não, e olha onde é que ele está competindo, né? Não, no lugar que mais tem competitividade na questão de construtoras. É o metro quadrado mais caro do Brasil. Não, e com concorrentes bem parrudos também, né? Mas é legal, cara, é um aprendizado muito grande, porque nesse nível você tem que ter qualidade. Né, um apartamento de 4, 5, 6, 7 milhões, cara, sem qualidade tu não vende. Então, foi um aprendizado muito grande para o grupo. E essa é a grande vantagem do grupo Rovitex. A gente é grande e pequeno ao mesmo tempo. É grande em título de faturamento, de negócios, mas é pequeno do jeito de gerir. Então, a gente acompanha muito de perto todas as empresas do grupo. Isso é um aprendizado constante. O que acontece lá na construtora acaba servindo de aprendizado para o que acontece no têxtil. Então, a gente tem uma troca muito grande de insights e, com isso, a gente conseguiu ir melhorando, né, todas as empresas do grupo. Depois, na sequência, surgiu o Paraguai, né, onde a gente tem a Iguaçu, lá, que faz a parte de costura de tecido plano. E a gente está já há muitos anos na China e Bangladesh com escritório de compras. Então, basicamente, aí são vários negócios diferentes dentro da mesma estrutura. E tudo num capital só, né, da família Rambo, enfim. Então, cara, é bem divertido. Que da hora. Deve ser bem dinâmico trabalhar com o pessoal lá. E o teu dia a dia é direto com o Rambo, assim? Cara, uma na troca verdade, como todo empreendedor como o seu Vitor... Ele tá com o quê? Uns 70 já, 71, né? Ele vai fazer agora... Fez agora, dia 30 de março. A gente está em abril, agora vai ser o episódio, né? 30 de março ele fez 71 anos. Ele é um cara que construiu isso tudo junto com a família, né? Com a esposa, a dona Rose e os filhos. E... sempre tem aquele desejo de se afastar, né? Então a Rovitex vem num movimento de profissionalização. Hoje nós temos um conselho, tem inclusive o Robson Amorim, é o nosso conselheiro externo, cara aí de mercado fantástico. Baita, cara. Tem contribuído muito lá conosco já. E ele vai estar aqui no podcast mês que vem, né, pessoal? Mês que vem, eu acho que ele vai estar legal, é uma aula, cara. Eu fico até entusiasmado quando tem reunião do conselho, porque ouvir o Robson falar é uma aula. E aí a gente tem um conselho, então o conselho ele vem para a família, de fato, acompanhar o que está acontecendo nos negócios, sem a necessidade de estar no dia a dia como estava até então. E aí nós temos uma diretoria profissional em todos os negócios do grupo, na Rovitex liderada por mim, na Incofios por um outro profissional, na RV por outro, aonde, junto com outro corpo diretivo e gerencial, a gente vai tocando o dia a dia, mas a família ainda é muito presente. Porque também é uma cachaçinha para a família, né? Claro. Imagina, por mais que não queira mais estar no dia a dia, no perrengue e tal, mas é importante ocupar o tempo, porque é uma diversão no fundo. Claro. Então, tá ali, apertar a mão de um cliente, fazer aquele social, às vezes uma negociação maior de compra, algo nesse sentido, o seu Vitor acaba estando presente ainda. E aí, basicamente, ele vem todo dia, 2, 3 horas por dia, e essas 2, 3 horas, cara, eu colo nele para aprender, porque é uma aula todo momento, do raciocínio lógico, do empreendedorismo, toda a parte, de fato, de visão estratégica, então, a praticidade. E aí, cara, quando ele está na empresa, eu sou o chaveirinho, eu colo nele para aprender mesmo. Não, que massa, cara. E como é que tá o teu dia lá? Representatividade do teu dia? 10% do meu dia eu fico olhando para isso, 20% para aquilo. Cara, onde vai o teu olhar aí durante o teu dia? A gente prepara muita agenda, porque assim... Só um pouquinho. Eu não sei se a gente falou o teu cargo na Rovitex. Falamos? Não falamos, eu acho, mas é diretor-geral. Então, tu cuida de... Teu olhar tem que estar para a fábrica toda, né? A confecção, malhas e tecidos... E como o corporativo do grupo fica lá... Malhas e tecidos também tá contigo? Digital também.
E como o corporativo do grupo fica lá, eu acabo contribuindo na Incofius, na RV, nos demais negócios do grupo, e também por estar muito próximo do seu Vitor. Então acaba que... Falha minha não avisar a galera que tu era diretor-geral, né? Mas imagina, e assim, o que acontece? Comercial é a locomotiva. Então a gente costuma brincar que, cara, o comercial precisou de ajuda, a gente para o que está fazendo para atender, né? Seja para um cliente que bate lá na fábrica, e todo dia vai algum cliente lá, é muito legal. É algo que a gente sempre se orgulhou muito, assim, de ter as portas abertas para o cliente. Então, o comercial acaba sendo uma locomotiva que acaba, às vezes, atrapalhando um pouquinho a agenda. Mas, via de regra, eu separo para cada dia da semana estar acompanhando mais de perto alguma área. Então, nós temos uma produção muito grande. A gente é totalmente verticalizado. A gente compra o algodão, do algodão faz o fio, que faz a malha, que faz a peça acabada. Então, a gente tem muito problema produtivo e tem muita oportunidade na produção. E é a área que eu menos tinha conhecimento, porque eu nunca trabalhei na produção. E aí, então, eu separo a maior parte do tempo, quando não estou com comercial, para estar junto com o time de produção. E o restante a gente divide, né? Com compras, com fio, com principalmente financeiro. A parte de comércio exterior nos exige muito, porque a gente tem muitas operações na China, Bangladesh, Paraguai. Então vai dividindo um pouquinho para cada, mas a locomotiva é comercial, é onde o bumbo toca e o resto da fábrica vai vir junto. Essa é a grande parte. E como que consegue pegar essa cultura de... Porque a cultura da Rovitex, para quem não conhece, né, que está ouvindo falar a primeira vez da Rovitex, a Rovitex é uma empresa bem parruda, bem agressiva no mercado, em questão de política, em questão de capilaridade de venda, de penetração de mercado, e tem uma cultura muito forte já vindo lá do seu Vitor, que é um cara também muito agressivo. Como é que passa essa cultura da empresa para os demais, para todo mundo seguir essa mesma linha de agressividade nos negócios, né? Esse é um grande desafio, né, dele, assim, são pessoas, né? O grande desafio, eu acho que dessa década são pessoas. Porque a máquina tu compra e ela vai fazer o que ela prometeu fazer. A tecnologia, cara, tu implementa. Agora, pessoas não. Pessoas não tem como fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Por mais que tu tenha até habilidades parecidas com a minha, tu tem uma cabeça diferente da minha. Em algum momento tu vai pensar diferente. Então, como replicar aquele comportamento que a gente quer como ideal? Então, é muito difícil. Então, a gente tem aprendido, a verdade é essa, a viver com as diferenças. Não é fácil, porque imagina, a Rovitex, assim como todas as demais empresas da nossa região grandes, surgiram na época do comando e controle. O chefe dá a ordem, a pessoa tem que executar. Não executou, ela morre de medo de ser mandada embora. Hoje em dia não tem mais isso. O cara troca de emprego todo dia, se ele quiser. Tem muita oportunidade de emprego. E a geração Z, né, essa geração que está no mercado de trabalho agora, ela é uma geração que ela quer saber propósito. Né? Ela quer saber por que ela está fazendo aquilo. Ela não aceita pegar daqui e levar até ali. Ela quer saber por quê. Num dado ponto está certo até. Porque ela pode pensar de um jeito diferente, não quer dizer que eu que estou mandando é o melhor jeito. Por outro lado, é um pouco de desgaste a cada dia. Né? Então, é um desafio muito grande, principalmente quando você fala de indústria. Porque tem que convencer elas a levar até ali. E quando você fala de indústria, teoricamente já existe um processo segmentado que não tem como tu inventar a roda. Mas a pessoa ela quer inventar a roda. Então, é um desafio constante. Eu fiz um curso ano passado na GV em São Paulo, um curso de preparação para ser CEO, onde tinha CEOs do Brasil inteiro. Eu era o cara mais jovem disparado. Até o Edson Garcia, que subiu a Lojas Marisa agora, era meu parceiro até de trabalhos no curso. E ele falava muito isso. Ele falou, cara, ele era CEO do Caedu, agora assumiu a Lojas Marisa. Ele falava, cara, eu virei o jogo quando eu comecei a entender pessoas. Porque o resto tu compra, o resto tu faz. Agora as pessoas... Não adianta tu convencer, porque no outro dia ela já mudou de ideia. Ela tem que ter a convicção, ela tem que acreditar de verdade. Não ser vencida no cansaço. E isso faz a diferença, porque daí você multiplica. Quando você sozinho tenta convencer, cara, no outro dia ela já pensou diferente e já ferrou tudo. E aí gera um desgaste gigante. Então, cara, assim, o desafio é pessoas. Ninguém vai ser o seu Vitor. Nem eu que tenho a proximidade com ele tão grande, de tantos anos, de viver com ele. Cada um tem seu jeito. Agora, dentro das adversidades, entender qual que é a cultura, qual que é o DNA, qual que é a missão, visão, valor, isso é inegociável. Então, a gente quer ir para lá. Não importa se a gente vai direto, se a gente vai assim, mas lá está o foco. Cara, a gente vai chegar lá. Então, se todo mundo tivesse essa diretriz. E nem sempre isso foi claro. Então, desde que eu assumi essa cadeira, em novembro de 22, eu estava nas hierarquias abaixo, então eu vivia isso e eu tinha essa dificuldade, às vezes, de não saber para onde nós estamos indo. Então, para mim, sempre ficou muito claro. As pessoas têm que saber para onde a gente está indo.
Nem que a gente mude de rota depois, que a gente se arrependa, mas naquele momento, naquele raio-x daquele dia, tem que saber, não, nosso foco é chegar em tal lugar, é ser tal tipo de empresa, é oferecer tal tipo de serviço, para as pessoas poderem, dentro das suas adversidades, conseguirem nos ajudar a chegar lá, porque sozinho não tem mais como. E também dá a oportunidade da pessoa se preparar para chegar lá junto, né, com a empresa. Certeza. Com certeza. Mas o ruim é que, assim, cara, é muito rápido, né? Então, tipo assim, hoje a gente tem que esperar convencer essa galera a ir no caminho, mas tudo isso andando num trem-bala 200 e 300 por hora, né? Então é ruim esse tempo, esse time que tá ruim, né, cara? É trocar o pneu do carro andando. É isso aí. Todo mundo que vem aqui tá falando assim, não, o ruim não é nem fazer a galera ir junto com a gente, é fazer a galera ir junto com a gente no tempo que a gente já tá indo, né? Mas é bem legal esse momento, tá todo mundo vivendo. E como é que tá a tua troca com outros CEOs do Têxtil aí, cara? Porque eu vi que naquela época do seu Vitor, que ele fundou, o Têxtil não se conversava, né? Era todo mundo portas fechadas. Mas hoje tá diferente pra caramba, né? Como é que tá isso aí? Tá legal? Cara, tem que ser, porque assim, ó, primeiro ponto, a gente tá num cluster aqui. Então a gente tá num polo têxtil. Só que o pessoal lá no Pernambuco também tá tentando fazer o polo deles. O pessoal no interior de São Paulo também está tentando. E assim vai indo. O pessoal no Brás nem se fala. Então, cara, a gente é concorrente, mas não é inimigo. Então, e cada um tem seu foco, seu público e tem espaço para todo mundo, cara. Assim, não existe... Por mais que uma marca vá muito bem, vamos pegar um exemplo aí, a Farm, que está indo super bem, Grupo Soma, um exemplo, um case. Cara, a gente produz para eles tecido. A gente vende muitos metros de tecido para eles digital. Então, você pode ganhar junto. Óbvio, é concorrente na peça acabado? Mas é parceiro na venda de matéria-prima. Então, a gente sempre foi muito aberto a trocar de ideia. De fato, na década de 80 e 90 não era assim. Todo mundo guardava o segredo, ficava 7 chaves. Ninguém se conhecia também. E hoje em dia, cara, não tem segredo que não é desvendado. Não tem. Não existe um bolo secreto do McDonald's. Não tem. Então, todo mundo... o nosso concorrente X vai lançar uma ideia... Cara, daqui a pouco a gente vai saber quem fez, como fez, mesmo que eles não contem. É natural. Então, a gente tem sido muito parceiro, a gente participa toda terça-feira da reunião do Sintex, que é o Sindicato Têxtil de Blumenau. Então, participa Brandili, Kili, Pacífico Sul, Texcotton, Nós, Abrange, Marco Têxtil, Altenburg, enfim, todos os de Blumenau e região. Participam lá, óbvio, o pessoal aqui de Jaraguá deve ser outro sindicato, então não participa lá, mas, cara, é uma troca toda terça-feira. A gente tem um grupo no WhatsApp, vai trocando ideia, assim como a gente tem grupo de gestores financeiros, assim como tem grupo de e-commerces, assim como tem... Cara, é natural. Óbvio, cada um da porta para dentro tem o seu segredinho ainda. Sim, sim. Vende tanto de tal jeito, vende... Cara, cada um tem ainda um pouquinho. Mas a grande maioria das coisas é troca de ideia, porque as dores são as mesmas. É pessoas... é inadimplência, é mercado, as dores são as mesmas. Então, cara, por que eu tenho que apostar sozinho? Se eu posso trocar uma ideia contigo e a gente vê, não, verdade, cara, tá indo pra cá mesmo, vamos segurar, porque, todo mundo vai ganhar, sabe? Então, eu acho que esse tempo do segredo passou. Então, a gente troca muito. Então, por exemplo, a Beth da Brandilha é uma grande parceira, a Sandra da Malharia Cristina, o Thiago da Altenburg. Cara, a gente conversa muito com muita gente. Então, assim, são concorrentes, em dado momento concorrentes de mão de obra, em dado momento concorrentes de cliente, mas, cara, em dado momento são parceiros e vivem a mesma dificuldade que a gente. Então, a gente é muito aberto mesmo. E, sem contar que são nossos clientes em algum segmento. Ou a gente vende fio, ou a gente vende malha. Então, até mais um motivo pra gente também... Não pode perder o sinal deles, né? Do radar. E, cara, assim, a gente falando de... Deixa aí rodando o videozinho da Rovitex pra gente mostrar o tamanho do grupo, né? Esse é um vídeo que vocês prepararam para comércio exterior, se não me engano, que é um vídeo todo em inglês, né? Legal. Então, deixa rodando aí enquanto eu te pergunto de uma coisa chamada China. Como é que tá isso aí? Vocês estão indo para um mercado que é o B2C, né? A parte de venda digital, venda online, né? Sim. Que impacta bastante nessas questões de China, Shopee, Sim. Shein, né? Shine, não sei, a galera fala nomes Shein, diferentes. eles falam. Shein, né? Tem vários nomes aí que estão dando. Mas como é que tu enfrentará eles nessas adversidades aí? Tem aquele ditado, né, cara? Assim, se você não pode ir com o inimigo, você tem que se juntar a ele. E a gente tem esse olhar. A gente sempre olha o copo meio cheio. É uma vibe que o Sr. Vitor sempre teve e a gente aprendeu com ele. Então, claro que a gente acha que é desleal a concorrência. O cara pode trazer com $50 sem imposto. E, cara, o imposto no Brasil vai de 26% a 35%. Isso dá uma grande diferença. Então, é uma sacanagem. Mas, por outro lado, a gente tem que se adaptar. Então, a gente tem estudado fazer cross-docking, a gente tem estudado importar
direto lá da China para o consumidor final, porque a gente tem escritório lá, a gente tem estudado importar isso do Paraguai, só que é tudo muito nebuloso ainda. O governo o tempo todo promete cair essa regra do imposto até $50 não ter. Então a gente está olhando com cuidado, mas não reclamando. A gente vai na reunião do sindicato, o pessoal malha o pau, o pessoal acha injusto, e é injusto mesmo, mas não adianta ficar reclamando. Então a gente vê com olhos de empreendedorismo, com olhos de oportunidade. Hoje nós importamos muito para vender para os lojistas. Então a gente importa tecido, a gente importa confecção acabada, a gente importa insumos, aviamentos e etc. Mas a gente tem olhado essa questão de talvez ter um e-commerce internacional. A gente tem estudado isso. E eu acho que é um caminho que vai ser sem volta para nós e para todo mundo, se o governo não mudar a lei da Shein. Se não deixar essa competitividade leal, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Então é um desafio que está todo mundo conversando nesse sentido. Não é fácil. Tu vai ter que ter um galpão lá na China para despachar para cá. Não é simples. Mas, infelizmente, é um caminho... Estão dispostos a enfrentar esse caminho? Estamos. A gente... Não imaginaria uma resposta diferente dessa pelo histórico da galera lá, pela cultura de vocês, né? Desafio gigante. Mas, claro, tudo é... Assim, volta por quem toca, né? Não é fácil. Então, por exemplo, surge muita oportunidade no dia a dia, né? Poxa, exportação é uma coisa que a gente nunca fez muito. Começou a fazer mais agora. Então, cara, todo dia surge um país diferente lá ligando na fábrica querendo comprar. Mas aí você tem todo um investimento de visitar, de criar um recall de marca naquele país. Então, não dá para te ir abraçando todo mundo. Você tem que ir entendendo e ir passo a passo, senão você também se perde, né? Então, a gente vai com um pouco de cuidado nesse lado. Por outro lado, com muito empreendedorismo, aproveitando oportunidades. Né? Muita gente do calçado foi para a China, né? Sim. Eu fui para a China em 2018, se eu não me engano, ou 2019. E daí eu fui atrás também de importados, né, para o meu negócio. E eu encontrei muito brasileiro lá, cara. Muito brasileiro bom, que veio da indústria do Rio Grande do Sul, que tinha muito polo de calça jeans, aí fechou, migrou para a China, e eles estão gigantes lá, cara. Um negócio que dá para fazer uma parceria. Inclusive, se precisar profissionais lá, eu conheci uma galera top lá. Eu nunca fui. Eu vou agora em agosto. Agosto? Já tenho a passagem comprada, vou em agosto. A gente tem compradores que vão lá... Tu vai na feira lá também, não? Vou na feira. Eu preparo o tênis, cara. É chão pra andar. Eu vou exatamente na feira. Mas a gente tem um escritório na China e em Bangladesh. Então a gente tem lá funcionários nossos e tem nossos compradores que vão a cada 2, 3 meses. Empresa de vocês mesmo? Nossa. Tá. E é o que acontece, né? Assim, é um universo de oportunidades. Só que, claro, tem o bem e tem o mal. Então também tem que peneirar, tem tudo isso. E eu vou para conhecer agora em agosto, não conheço ainda. Cara, tu vai se encantar lá. Não, se tu já tem ideias assim aqui, olhando, quando tu for pra lá, tu vai ter bastante insight, cara, bastante coisa. Isso que eu fui bastante tempo atrás, né? Agora deve estar bem melhor, né? Sim. Vamos falar um pouco do pessoal aí pra gente ir finalizando, né? Vamos falar do teu podcast também, cara. Vamos deixar aí a propaganda do teu podcast para você... falar um pouco dele, de como surgiu essa ideia aí. Legal. Eu acho muito legal. Eu não sabia que tu tinha um podcast, fui saber ontem. Então, cara, assim, parabéns até por obrigado. isso. Até vamos marcar para ti lá também, para contar a tua história, porque o objetivo é esse. Assim, como é que surgiu, né? Eu tenho um amigo até que trabalhava na Rovtex, depois passou para outras empresas têxteis. Ele sempre gostou muito de áudio e vídeo. E aí eu era diretor de marketing no Metropolitano Futebol, do time. E aí, cara, na pandemia, o pessoal queria saber notícia do time e não tinha onde saber, porque o time não tava jogando, não tinha nada. Aí pensei, cara, como é que eu vou movimentar as redes sociais do time, né? Pensei, cara, chamei esse amigo e falei, bicho, vamos fazer um podcast do Metrô? Entendia de futebol também? Ele não, né? Eu sim, ele não. Tá. Mas ele é o cara do audiovisual. Sim. E aí eu chamei o meu irmão, que é o cara que também apresenta lá o podcast nosso, para ele ser o host, porque ele é comunicador, tinha programa de rádio, televisão, então... Tu também é comunicador, né? Cara, mas informalmente, nunca trabalhei, nunca fui remunerado, né? Ele não, ele trabalhava na TV, trabalhava em rádio, meu irmão foi político, enfim. E aí tem a oratória muito fácil e mestre de cerimônia, etc. Então ele sabia muito perguntar e tal. E também amante de futebol. E era pandemia, tava tudo fechado, então, cara, não tinha nem muito o que fazer da vida, né? Aí criamos o Metrocast, foi o primeiro podcast de time de futebol em Santa Catarina. E aí, beleza, fizemos lá 3, 4 meses. Só que, cara, o Metropolitano joga 3 meses no ano. Então, assim, depois o time veio, jogou o Campeonato Catarinense daquele ano. E aí acabou o campeonato. Não tinha mais o que falar, tipo, não tinha mais notícia, não tinha mais nada. Primeiro a gente falou da preparação pro campeonato, depois o campeonato, depois contamos um pouco de história, mas é um clube com história pequena também, tem 20 anos. Então não tem muito... E não tem muito acervo também, né? Porque não é um clube coberto pela mídia, então é difícil achar alguma coisa de história. Aí morreu o projeto.
Mas ficou esse gostinho. Ficou, pô, cara, pô, que vontade de a gente ter um podcast, pô, legal e tal. E ficou nisso. E aí um dia, cara, conversando com o seu Vitor, pensei, porra, esse homem é fenômeno, né, cara? Ele é empreendedor. Pensei, pô, ninguém sabe que o seu Vitor é assim, cara. E quanto o seu Vitor não deve ter aqui na região, né? Aí mandei pros dois, falei, gente, vamos fazer o podcast mesmo? Aí eles, vamos, só que a gente não sabe o tema. O nosso nasceu assim também. Também assim? Uhum. Aí eu falei, cara, empreendedorismo, porque ó, existe lá o Flow, existe o Podpah e tal. Os caras até levam os empreendedores lá, mas, cara, eles levam o Luciano Davan, eles levam os caras muito grandes. E que a massa já conhece, Que né? já conhece? Cara, às vezes tem a Dona Maria ali do bairro, cara, ela tem uma ideia fantástica. Ou aquele cara que tem um supermercado, 2 redes de supermercado, 3, mas que assim, que ele nunca vai num podcast desse, mas ele tem uma história tão legal quanto. Ou tem o próprio seu Vitor, né, que é o cara que tem aqui uma empresa de bilhão, só que ninguém sabe da história, ninguém sabe quem ele é, fora do mercado têxtil. Falei, cara, um cara desse tem muito side para te contar. E aí fiquei com isso na cabeça, comentei com eles e a gente decidiu fazer. Então, o foco do No Topo é empreendedorismo, de qualquer tamanho, mas empreendedorismo local. Então, assim, a gente levou já desde o Beto da Bela Janela, que tem uma empresa aí que fatura, sei lá, 600 milhões, até o cara que é uma rede de barbearia. O cara tem... E foi muito legal, assim, esses episódios que tu mais aprende. O cara tem uma rede com 9 barbearias em Blumenau. E ele queria ter uma barbearia. Hoje ele tem 35 barbeiros. Cara, quando ele começou a falar sobre a história dele, nunca ninguém perguntou a história dele. Cara, ele começou a se emocionar e pensar, porra, eu venci na minha vida, sabe? E é um cara que nunca alguém ia falar isso pra ele. Porque, porra, barbeiro, tal, não, o cara fatura sei lá quanto, não, ninguém... Cara, a história é linda. Quantas pessoas vieram depois e falaram, cara, como eu aprendi com aquele cara? Porra, a sacada que ele faz essa coisa... Todo mundo deixa uma marquinha, né? Todo mundo. Independente do segmento, independente do tamanho, todo mundo. Óbvio, quanto maior a empresa, maiores os desafios, tende a contribuir mais. Mas, cara, o microempreendedor também tem história legal. Então a gente criou dessa forma, a gente já está na 3ª temporada, não é remunerado, a gente não ganha nada para estar lá. Eu ganho aprendizado. É o que eu ainda ganho mais aqui na também. função que eu tô, cara, eu aprendo com todos eles, porque todos eles passam um perrengue, ninguém nasceu no berço de ouro, ninguém conquistou de graça, teve uma trajetória para chegar onde chegou. Todos eles. Alguns mais fáceis, alguns mais difíceis. Cara, é um aprendizado para mim constante. Então, o foco do No Topo é esse. É pessoas como você, como o Beto da Bela Janela, como o Barbeiro, que pensam em empreender ou intraempreender. Também é um viés que é o caso da minha carreira. Eu nunca empreendi com o meu dinheiro, né? Propriamente dito, eu ir lá e abrir um negócio. Mas, cara, eu empreendi muito com o dinheiro do seu Vitor, por exemplo. Então, óbvio que eu acertei e errei muitas vezes também. E foi muito aprendizado. Então, tem muita história para contar. E o pior, né, é empreender com o dinheiro dos outros é uma responsa muito maior, né? Ainda pega um pouco da responsabilidade de compras, né? Que tu tá comprando também com o dinheiro dos outros, não pode errar na compra, senão breca todo o sistema, né? Não deu para botar teu podcast na tela aí, mas como é que o pessoal... É o @NoTopoPodcast. Eu vou deixar aqui na descrição Legal. do YouTube aqui pra galera seguir, Legal. seguir também no Instagram. Eu vou deixar esse arquivo nosso aqui do Talk Taste pra você colocar lá se Legal. você quiser também. Legal. Porque não sei se tu chegou a contar a tua história no teu podcast. Eu cheguei agora, quando a gente fez 100 episódios, aí a gente fez um episódio especial, 3 episódios especiais, cada um contando a sua história. Só que foi bem legal, porque assim, no meu caso, como eu já tinha contado muita história profissional em podcasts, aí lá eu contei minha história pessoal mesmo, assim. Cara, o que eu pensava em ser... A vida vai mudando, né? Sim, sim. Então foi bem legal. Foi um podcast de mais de 2 horas, cara. Foi uma loucura. Mas assim, é muito legal do ponto de vista de... Você vai mudando também. Então, aquela história que eu contei não é a mesma que eu contei aqui, que eu contei no outro. Então, o cara vai mudando. Que da hora, cara. Pô, E tu vai lá, tu tá convidado, já vou marcar pra ti lá. Já aceito, obrigado. Vou com certeza retribuir a honra de ter você isso aqui. aí. Só assim pra te tirar da Rovitex, pra você vir aqui cara. conhecer, né, cara? E marcamos à noite, né? À noite, pra ficar bem registrado aqui. Ficou à noite e um trânsito gigante hoje, né, cara? Cara. Mas vamos lá. Obrigado por você ter vindo. Eu acho que vai ter mais episódios que a gente vai gravar com certeza, porque tu vai trazer com certeza pessoas aqui. A missão de trazer o seu Vitor tá aí dada pra você. Vamos buscar fazer. Vamos ver se o homem vem, né? Porque esse é um cara de peso e tu vai ter que me ajudar a entrevistar ele se ele vir. E eu fiquei feliz demais. Eu sempre faço o podcast com umas folhinhas aqui, cara, porque eu anoto muita coisa e também tem perguntas aqui que é muito legal, não posso esquecer de te perguntar. Então, tudo que eu tinha preparado aqui, você já me respondeu, principalmente sobre essa questão do intraempreendedorismo, que foi muito o teu caso, né? Começou lá de baixo, empreendeu em várias frentes. Eu tinha uma visão diferente de você, que eu achei que tu foi crescendo nos setores
e foi galgando até ser o CEO da Rovitex. Mas não, tu realmente foi pra rua, enfrentou problemas aí de abrir loja, depois vai para o Paraguai, depois criou negócios mesmo dentro da companhia. Então, parabéns. Obrigado, cara. Baita aprendizado aí. Obrigado pelo convite. Assim, como eu falei no começo, cara, é um prazer sempre falar de empreendedorismo, como meu podcast também faz, e falar do mercado têxtil. Então, a Rovitex, cara, assim, por eu ter uma vida lá dentro, eu falo com muito amor e principalmente com muita propriedade, assim, de ter visto muita coisa. Então, para mim sempre é um prazer falar da Rovitex, falar de negócio. E, cara, com certeza vamos tentar trazer o seu Vitor e vamos fomentar, porque essa tua iniciativa de ter esse talk têxtil, cara, é muito legal para a gente cada vez estreitar mais esse conhecimento. Por exemplo, eu vi o episódio do Francis da Facchini, cara, é muito legal. Poxa, todo mundo tem dor, né? A trajetória, a dificuldade, vai para o PL, volta, vai para o varejo, cara, vai para o licenciado. Cara, não existe dia bom para todo mundo todo dia. Tem dia bons e ruins. Então, é muito legal isso para a gente até, no dia ruim, respirar e dizer, cara, amanhã vai ser um dia melhor. Eu achei legal o episódio do Francis porque ele fala dos joelhos ralados dele, né? Fala assim, não, eu caí ali, nós levantamos, mudamos o caminho, eu achei muito legal, cara. E ele veio num dia que ele tava gripado, tava chovendo, e ele veio, eu achei massa demais. Tá vindo bastante gente boa que apoia a nossa bandeira. A nossa bandeira é o seguinte, aproximar um pouco as indústrias catarinenses, porque a gente é muito isolado, né? A gente quer apoiar essa questão da galera se unir, se conversar. A gente fez uma festa que é a Stam Têxtil, da galera do Têxtil, foi bem legal também. Aqui, dali que nasceu o podcast, né? Que a gente falou, pô, quanta gente legal, cada rodinha... Eu não vi, mas eu vi fotos. Uma parte do meu time veio. Vi uma galera da Rovitex, E daí eu pensei, vamos montar um podcast, e daí rolou isso aqui. E vai vir muita gente boa ainda. Legal. Muita gente boa. Eu vi a programação, tá fantástico aí. Pode ter certeza que vocês ganharam mais um ouvinte aí, que eu vou acompanhar todos os episódios. Então, fechou. Muito obrigado. Show de bola. Galera de casa, muito obrigado por nos acompanhar também. Não deixe de se inscrever aqui no canal, que é bem importante para nós. Siga a gente também no Instagram e vamos que vamos apoiando a nossa bandeira aí de unir esse setor que é tão grande e importante para o Brasil aí. Obrigadão e fiquem bem.